Ok? Ok. Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui através da Igreja Metodista em Itaipu. Estamos iniciando a nossa live. Hoje vamos falar sobre as tendências do mundo pós-pandemia. Vamos ter a presença do Bispo Mano. Eu já estou convidando ele. Vou pedir para que vocês chamem as pessoas para estarem com a gente. Amém? Em nome de Jesus, vai chamando aí quem você quer chamar para poder estar com a gente, em nome de Jesus. Ok, gente? Boa noite a todos. Nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a ir compartilhando esse vídeo, que nós vamos falar com o Bispo Mano, Bispo da 7ª região. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Aleluia. Deixa eu entrar aqui na live com ele. Nós vamos estar juntos hoje. Vai chamando pessoas aí, vai convidando. Em nome de Jesus, eu quero que você chame as pessoas para estarem junto conosco nessa noite. Amém? Glória a Deus, aleluia. Enquanto isso, a gente vai ouvir um louvor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto muito importante, as tendências do mundo pós-pandemia. O que vai acontecer, né? Como é que vai acontecer isso tudo? Então nós vamos estar discutindo isso hoje com o Bispo Mano. Então eu quero convidar você aí, já vai compartilhando. Olha aí, já estou compartilhando aqui, ó. Boa noite, Bispo. Olá, Pastor Vanderlei, tudo bem? Tudo bom, querido? Graças a Deus. Aleluia, Bispo. Obrigado pelo convite, primeiramente. Que Deus te abençoe. A gente está transmitindo aí ao vivo para o Facebook, para a Igreja Metodista de Itaipu, mas também para vários irmãos, várias igrejas. E eu sei que o senhor saiu de uma live agora, veio para cá. Mas o bispo, irmãos, o bispo ele mandou um material para a gente, os pastores, e é um assunto que eu já tenho visto algumas coisas, estudado, falado a respeito, e eu queria muito, assim, compartilhar com os irmãos algumas coisas interessantes que ele vem falando conosco. Mas, primeiramente, eu queria que o bispo desse aí uma boa noite para o pessoal, né, para os irmãos da igreja. Boa noite, queridos, é um prazer estar com vocês, né? Eu tenho brincado que nesse tempo de isolamento a gente está numa correria passada, esse tempo eu vou precisar me isolar para descansar, né? Isso aqui é a terceira live que a gente faz. Eu estava numa live com o pastor aí 6 horas, saí dela para o nosso café e agora saí do café para estar aqui. Mas para a gente é um prazer poder estar aqui compartilhando, tentando discernir o que Deus tem para nós nesse tempo, né? Mais do que discernir o tempo, discernir o que Deus tem para nós nesse tempo, né? E se esse bate-papo puder ajudar de alguma maneira para a gente, vai ser uma alegria. Agradeço o convite do pastor Vanderlei mais uma vez. Obrigado, querido. Espero contribuir, né? Espero ajudar. Tá joia? Sai. Bispo, eu tive um probleminha aqui, a gente entrou na minha página, eu vou só compartilhar aqui, porque a gente entrou errado. Só compartilhar aqui na página da igreja, em nome de Jesus, que algumas pessoas estão esperando a gente transmitir pela página da igreja. Agora sim, graças a Deus. Bom, bispo, eu achei... Tudo tranquilo já, tá tudo tranquilo. Aqui minha filha está me auxiliando aqui, porque ela é que está comandando. Mas, bispo... Sua filha tem quantos anos? Minha filha tem 23. 23. Essa geração, desse tanto para baixo,
Eu tenho minha filha de 26 e minha neta de 8, que são minhas assessorias técnicas aqui também. E de 8 deve saber muito também, né? Manja mais que eu. Mas, Bispo, eu queria que a gente começasse falando sobre as relações entre as pessoas, né? Falar sobre o relacionamento entre as pessoas nesse tempo de pandemia. A gente tem visto notícias de muitas pessoas, principalmente nas comunidades, onde o poder público tem maior dificuldade, com uma ajuda muito grande. Mas fora das comunidades também, tem muitos jovens, inclusive, se oferecendo para ir às compras para os mais idosos, pessoas ajudando de várias maneiras. Agora, muita gente querendo ajuda do governo, não sabe operar um aplicativo, não sabe mexer. Tem grupos de pessoas que estão se mobilizando para isso. O que você acha que muda com essa situação da pandemia entre as relações entre as pessoas? Vai diminuir a distância entre as classes sociais, vai diminuir a distância entre as pessoas em relação a grupos e tribos? Eu creio que nesse nível talvez não, né, Vanderlei? Eu acho que hoje a realidade é que a crise pegou todo mundo, né? Tá todo mundo alçado à mesma situação, mas alguns já vêm falando isso, né? A gente está na mesma tempestade, não no mesmo barco, né? Os barcos que as pessoas têm para passar pela tempestade são diferentes. Alguns têm um barco melhorzinho, outros estão num bote a remo, né? A dificuldade de cada um. Mas em termos de relações, né? Eu acho que a crise vai reinterpretar. Eu estava conversando com o Bispo Paulo Itense Filho esses dias, tem a igreja dele no Recife, e ele estava pontuando uma coisa que é verdade, né? O que a gente vem vivendo nesses dias não é uma nova sociedade, ela já existia. Só que tinha um grupo que ainda resistia a essa realidade, né? Por exemplo, você conversando com a sua filha de 23 anos, provavelmente ela já estava acostumada a interagir com os amigos, amigas, através de rede social, muito contato deles, ficar batendo papo na videoconferência, amigos de outras partes do Brasil e às vezes até de outras partes do mundo. Eu fico admirado quando eu vejo meu filho Pedro aprendeu inglês conversando com os amigos dele nesse ambiente, né? Recentemente a gente teve um grupo de inglês aqui com a gente, o Pedro conversando. Eu falei com eles, eu falei, cara, onde você aprendeu inglês, moleque? Ele falou, pai, foi... Então, para a nossa geração, é uma realidade impensável. A gente foi educado num outro tipo de mundo. E eu vejo quem foi jogado nesse mundo pela crise foi a gente, que vinha resistindo a ele, né? Nem você brincando com a dificuldade aí para conectar na página do Face, eu estou com um mês de experiência em fazer live, mexer com esse tipo de coisa, né? Então surgiu, de um mês para cá não surgiu, já existia, mas era um mundo ao qual eu resisti. E de repente não existe mais. A gente teve que correr atrás. Quem não se rendeu, não aprendeu a interagir desse jeito, não se conectava desse jeito, teve que correr atrás do prejuízo, porque hoje é o que a gente tem, né? Então hoje aquele mundo ao qual a gente resistia se tornou protagonista, não vai voltar atrás. A sociedade vinha passo a passo enfrentando a resistência, mas já era a realidade, né? A gente que não queria admitir. Então, quem está com a ideia que passar do isolamento vai voltar a ser como era, esqueça, não vai, né? E a gente precisa aprender a se adaptar. Vai ter o presencial, vai, mas de uma outra maneira também, né? O susto, né? O pânico da galera no início que levou a essa atitude de isolamento e outras para a gente ele não passa do dia para a noite, né? Então a gente descobriu que ao mesmo tempo é uma sociedade que parecia sólida em alguns fundamentos, tem fragilidade, né? Tem fragilidade. Aquela sociedade que tinha um PIB de não sei quantos trilhões, de repente por causa do corona vai entrar numa recessão que vai tocar todos os países e vai ter um enxugamento de liquidez, né? Você mexe com o banco, você também está sabendo disso, né? Então, o pilar que parecia sólido, né, de repente se mostrou...
Então a sociedade está revendo as suas relações de comércio, as relações comerciais, as estruturas, está reavaliando, e em termos disso, os relacionamentos, né? Então tem muita gente que vai ser normal, depois do levantamento, você voltar e ver gente com máscara na rua, né? Hoje a gente já vê isso em outros lugares, né? Você sai no Japão, já tem direto. Você vai a alguns lugares que tem um nível de poluição, às vezes no ar, os caras já saem com essa máscara na rua. Eu creio que vai ser algo que vai fazer parte, né, da nossa realidade também, né? A maneira como a gente interage com as pessoas, né? Tá sendo tudo reconfigurado. É verdade. E a gente tem que correr atrás, tudo que toca a maneira como o ser humano se relaciona, vai ser reinterpretado. E a gente tem que estar atento, não adianta resistir. Se você resistir, você perde um monte para o futuro. A gente tem que pedir assessoria dos nossos filhos, da nova geração, e embarcar nessa onda. É a realidade, né? Essa questão tecnológica, a mídia, as relações pela mídia é um dos elementos, né? Tem outros que a gente está vendo, mas a gente tem que estar atento e ir atrás e pedir ajuda. E a igreja tem uma grande oportunidade com isso, mas ela também vai ter que reinterpretar a maneira dela ser igreja. Sim, sim. A maneira dela ser testemunha do evangelho aí nessa sociedade. A gente, o senhor estava falando que eu sou bancário, e uma coisa que está acontecendo, que, por exemplo, o banco que eu trabalho, já vem há alguns anos se preparando para ficar virtual. Não é? A gente tem muitos bancos pequenos hoje que são só virtuais, eles não têm agência física, mas esse banco que eu trabalho, ele já vem trabalhando de forma que os clientes fiquem apenas virtuais, e a gente, na verdade, tem muito pouco que fazer numa agência. Só que agora, com a pandemia, eles se deram de acordo com uma realidade que eles não estavam preparados, que é o trabalho em home office, porque banco não tem como trabalhar em home office, porque não tem uma tecnologia de segurança, não tem como trabalhar com segurança com as pessoas acessando o sistema de casa. Só que o banco que eu trabalho, eu já tive informação que eles já estão trabalhando com alguns sistemas fechados para que eles possam acessar de casa. Porque você sabe que dentro de casa a gente tem uma internet muito frágil. Então não é uma coisa tão fácil a gente acessar um sistema bancário sem que haja um hackeamento, alguma coisa assim. Então, como o senhor falou, tem que correr atrás. E eles estão fazendo de tudo para que essa possibilidade já comece logo. Quer dizer, as empresas que já têm e oferecem para os seus funcionários o trabalho de home office, eu entendo que eles podem associar essa questão da nossa mobilidade urbana, por exemplo, de maneira que um funcionário hoje, que leva 2 horas num deslocamento de um ônibus para ir para um trabalho, talvez ele consiga trabalhar de sua casa de uma forma com mais qualidade, vai produzir mais. O que o senhor acha disso? Eu acho que essa é uma das mudanças que vai acontecer no futuro, né? O tempo que a gente passa fora de casa vai reduzir, né? O tempo, tanto de deslocamento hoje, aqui no Rio de Janeiro, né? Você mora aí em Niterói, uma cidade do lado do Rio de Janeiro. A gente está acostumado com os congestionamentos, em perder muito tempo em deslocamento, no trânsito, São Paulo. Eu creio que isso aí, na sociedade pós-pandemia, é impensável mais, né? No início, por causa do medo, né? Levanta o isolamento, mas sempre existe o risco de contágio. A galera já está falando que não acha que antes de 2 anos o risco vai ser totalmente eliminado de contágio do coronavírus. Então isso faz com que eu me previna e passe o menor tempo possível no ambiente de risco, né? Então, deslocamento, sair, o home office, e o que a sociedade puder trazer para esse ambiente virtual, o ambiente da internet, ela vai trazer. Sim. Né? Ela vai reconfigurar muita coisa, né? É o que você falou, a gente vem vendo. Eu fui bancário no passado, né?
Eu sei. De 84 a 90, eu fiz parte desse universo que você faz hoje ainda, né? Eu encerrei minha carreira no nicho bancário em 90, larguei para me dedicar à teologia e depois ao ministério, né? E a gente vê muitas instituições bancos que vêm informatizando. Eu peguei o início desse processo ainda, né, de informatização. Era um Deus nos acuda, o sistema vivia caindo, né? O jeito que o sistema caía era uma crise na agência, ele não sabia como lidar. Até hoje ainda é assim, tá? Não evoluiu muito. Não. Então, eu lembro que nessa época a coisa era complicada. A gente vê o internet banking, as instituições, e mesmo essas instituições que mais se informatizaram, mais vieram para o mundo virtual, hoje a gente tem banco que é só virtual, né? Não tem, eu ainda não sei como é essa realidade. Meu filho Pedro tem uma conta num banco assim. Tem outros pastores que eu conheço que têm conta nesses bancos que só funcionam na mídia virtual, né? E é o que você falou, mesmo com toda essa insegurança, sempre tendo a possibilidade de um hackeamento disso, daquilo, é outra coisa que mesmo quem vinha num processo de informatização teve que acelerar, está tendo que correr atrás, porque eu vejo isso aqui na sede mesmo, falando do nosso lado. A gente está trabalhando em home office e a gente já viu com esses 3 semanas de paralisação que é possível trabalhar sem o espaço físico. Então, já pensando nas adequações financeiras, a crise que a gente vai ter que lidar com ela, ter a possibilidade, a gente está entregando imóvel. Sim. Né? Então, a sede da igreja, a gente vai mudar o endereço para correspondência, provavelmente fornecer o endereço de uma igreja aqui em Petrópolis, ver uma sala, um lugar que você possa alugar quando quiser uma reunião, e a gente vai continuar interagindo em home office. Hoje eu estava conversando com os funcionários da sede nesse sentido, né? Quando alguém quiser um gabinete com o bispo, já conversei com o pastor Evandro, vou utilizar o gabinete da Catedral de Petrópolis. Aí é bom. E eu creio que esse é a realidade de muita gente no dia de hoje, né? A descoberta de que é possível fazer as mesmas coisas, ou até mais, de um jeito diferente. Então vai reorganizar, né? E a gente tem que readaptar. Sim. O funcionário que está aprendendo a trabalhar em casa vai ter que se disciplinar para ter a mesma produtividade. Tem o desafio, tem a bênção de estar com a família, poder conviver, e tem o desafio de desempenhar o serviço dele nesse ambiente que pode ser distrativo, né? E quem mora com a sogra? Como eu. Não, daí a gente vai estar orando, querido. Ela está ouvindo aqui, ela está aqui do meu lado ouvindo. Não, mas se ela está aí do lado ouvindo, é porque é bênção. Eu falo que sogra só tem 2 tipos, né? Sogra só tem de 2 tipos. Aquela que é uma bênção nas nossas vidas e aquela que é coisa do inimigo que vem para provar a nossa fé. Essa é bênção, essa é bênção. Essa é bênção. Então, louvado seja Deus, né? Estava vendo um outro pastor que foi de férias visitar a sogra, a esposa pediu e foi pego na pandemia, cancelaram o voo dele de volta, ele está até hoje na casa da sogra. E ele teve que se fechar no banheiro para fazer uma videoligação para mim, enquanto Deus ore por mim, eu não estou aguentando mais. A gente está brincando aqui, meu Deus. Mas essas mudanças todas, eu estou tentando, se eu estou falando aqui, eu estou tentando lembrar de um escritor que eu li uma matéria dizendo que o século XX começou no pós-guerra, Primeira Guerra Mundial. E esse mesmo escritor, que eu não estou lembrando o nome agora, disse que o século XXI vai começar agora. O senhor acha que, no nosso caso, para a nossa igreja, as mudanças que nós vamos ter e esse alcance que nós estamos tendo hoje, a tendência é isso ter um aperfeiçoamento ou nós vamos voltar ao que estávamos antes?
Não, eu acho que não tem como voltar, né? Eu já tenho brincado com aquele texto de libertação, né, que Jesus fala da pessoa que o demônio sai, anda por lugares áridos e volta, encontra a casa vazia. Né? Então eu tenho brincado com isso. Eu falo, se aconteceu mesmo, se a gente não aprender as lições, a sociedade está mudando. Né? Então uma igreja que pretende ser relevante numa sociedade em transformação não pode ser a mesma. Se a sociedade mudou, pelo menos na forma de comunicar o evangelho, a gente vai ter que mudar, a gente vai ter que se adaptar. Quem a gente não muda na essência, né? A palavra de Deus não muda, Deus é imutável, mas a gente muda na forma de comunicar a palavra, sim, na forma de ser testemunha, né? Na forma de viver o evangelho. E quem não mudar vai se tornar irrelevante nessa época. Eu já tenho brincado, eu falo, o segundo estado vai ser pior. Se já estava difícil antes, vai ser difícil sobreviver. Uhum. A gente já vem falando isso. Para mim, 3 coisas que vão ser necessárias. Né? A primeira é a adaptabilidade. Né? Essa capacidade de perceber as coisas e conseguir se adaptar. Segundo, a agilidade. Quem faz isso antes acaba tendo vantagem. Você começa a ter experiências antes. Né? Então, e a terceira, se atualizar. Né? Eu entender isso. Já tem muita gente boa que está uns passos à frente. Então, o que eu posso aprender com eles? Né? Eu já tenho feito live todo dia com essa intenção, trazer gente que eu vejo que está vivendo uma realidade que a gente vai ser obrigado a viver e quais as dicas que eles podem dar para ajudar a galera na atualização. Né? Então, a gente tem que ser ágil nisso. Uma das coisas que eu entendo que esse mundo, né, talvez eu não concorde com o autor que o século XXI começa agora. Eu acho que ele começou, na verdade, uma década antes de chegar o ano 2000. Para mim, o evento... Qual evento? O evento internet, a massificação, sim, da internet já acelerou muita coisa. Eu volto a falar, né? A gente que resistia a isso. Né? O mundo já estava aí, a coisa já estava acontecendo. E, de repente, a gente só foi alçado a esse século que, para mim, já tinha começado lá atrás, na década de 90. Né? Uhum. E hoje, na verdade, a coisa acelerou. Né? Então, a gente precisa ser mais ágil. A minha preocupação como bispo da Igreja Metodista é isso, porque uma denominação como a nossa, que é conexional no Brasil todo, ela às vezes demora um pouco mais para fazer as mudanças que são necessárias. E eu estou falando isso sem crítica, eu estou falando baseado no sistema. Uhum. A gente vai ter que pensar uma maneira de ser mais ágil, né? Talvez alguns processos de mudança virtual, para agilizar a coisa, porque a sociedade vai se tornar mais ágil. Né? E quem tornar ágil seus processos de transformação vai ganhar vantagem. Tem gente que fala assim, não, nós temos uma história de anos. A gente já tem, o Império Romano tinha uma história de sucesso de anos e deixou de existir. O Império Babilônico tinha uma... Hã? Foi um tempo. Exatamente. Eu tenho falado de algumas empresas, né, que eram ícones. Eu brinco, você deve ter feito mais ou menos, eu não sei a tua idade, né, Maria? Eu nem quero que você conte, não preciso contar para a nossa galera, você está bem conservado. Né? Então, eu brinco que tem gente que parece carro de madame, é ruim de ano, mas é bom de lá. Tem gente que parece carro de taxista, é bom de ano, mas está judiado. Está judiado. Né? Parece que é mais velho do que a idade que tem. Você está bem no filme, você parece novão. Aí, né? Quando você falou da idade da sua filha, eu fiquei surpreso. Né? Agora, eu comecei a brincar, até perdi o fio da meada, o que eu estava falando. Os processos de mudança e agilização. Né? A gente vai ter que acelerar isso. Né? Eu estava falando, o que acontece nos dias de hoje? Né? A gente vê isso nas redes sociais, nos WhatsApp dos distritos, às vezes muito pastor que está na ânsia de voltar a conviver, pega às vezes uma informação que já ficou velha. Né?
Porque hoje, 2, 3 dias, o cenário pode estar sendo modificado. Então, essa interação, né, que permite a troca de informação, o compartilhamento de informação, acelera muita coisa. E quem sabe lidar com isso gera uma ansiedade existencial, né? Eu tenho falado isso, a gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções. Às vezes a gente não foi configurado como pessoa para um mundo tão acelerado. E essa é uma preocupação que tem, que isso traga um nível de estresse que faça muita gente pirar. A gente já via essa sobrecarga sobre muitos pastores e pastoras. Gente devia ser o canal de uma palavra de esperança, estava se suicidando, tirando a vida, né? Então a gente já vê essa preocupação também. Muita gente que nessa época de isolamento, até mandei um vídeo que eu recebi, diz que é um médico alemão, né, ele falando isso, que nessa época de isolamento, você começar a bater papo com a geladeira, você começar a bater papo com o fogão, começar a conversar com o seu abajur, é normal, tranquilo, o ser humano precisa interagir com alguém. Então, você que começou a conversar com os objetos inanimados da sua casa, não precisa ligar para o centro de atendimento a distúrbios psicológicos da Alemanha. Ele falou, se você começar a ouvir a resposta deles, daí liga, porque daí a coisa está feia. É verdade. Né? Então, a gente sabe disso, né? Esse isolamento vai trazer algumas neuroses, né? Então, a gente deve descobrir, no meio desse isolamento, maneiras de se conectar, né? Pastor Elias Dantas, né, ele sempre fala isso, a gente está privado do corpo a corpo, não do face a face. Isso. A gente pode ter essa interação que a gente está tendo hoje, né, de conversar, descobrir novas maneiras de se conectar, e a igreja precisa ser ágil, né? A gente precisa repensar, talvez coisas que a gente fazia antes já não cabem mais, coisas às quais a gente resistia antes, agora cabem, fazem parte dessa nova realidade. Uma das coisas que a gente estava conversando com o pastor Paulo Mazzoni numa das lives, o Paulo estava frisando isso. A hora que vier o isolamento, não é mais a questão da igreja voltar a ter os cultos presenciais e abrir mão do culto online. Ele entende que a igreja vai precisar ter o espaço online, porque virou uma realidade. Você vai ter uma galera que está te acompanhando pela mídia que nunca vai estar no seu culto presencial. Né? Até porque tem gente de longe que não está ao redor da sua igreja e está participando dos cultos online. E ele falou, e essa é a igreja dos grupos pequenos também. Né? Falou, quem resistia a essa dinâmica do grupo pequeno, hoje o rebanho só tem um grupo pequeno, ele está assistindo o culto da sala da sua casa. Exato. Né? Então a igreja já está configurada em grupos pequenos. Então ele entende que é uma das mudanças que vai fazer parte da igreja futura. A igreja vai precisar ter essas 3 frentes de organização. Né? Uma outra realidade que eu estava vendo, eu sempre cito o caso do pastor Renan de Werneck, no distrito de Três Rios, que está com 10 pessoas na Inglaterra assistindo as transmissões dele. Ele está tendo que pastorear esse grupo lá da Inglaterra. Virou ovelha dele nesse tempo de pandemia. E ele me falou, bispo, o que eu faço? Né? Ele sugeriu outra igreja para eles frequentarem, mas as igrejas lá estão num processo de secularização. Né? É diferente. Eu falei, Renan, descobre os meios de apacentamento online e a hora que levantar a pandemia, você dá um jeito de ir lá e receber essa galera como membro da sua igreja. Vai ser um grupo que você vai ter na igreja de Bené. Então, é uma outra realidade. Uma das 3 formas que você falou, né? Exatamente. Mas antes a gente pensava que isso tocava grandes igrejas. Né? Sim. Agora você percebe que uma igreja como a do Renan, ali de Werneck, teoricamente, de um nicho pequeno, vai ter esse braço na Inglaterra. Então é uma possibilidade nova. Né? Uma possibilidade nova. Eu já falava isso, o pastor Luciano Subirá, muito conhecido no universo evangélico brasileiro, mas o Luciano, até alguns anos atrás, ele tinha uma igreja pequena e um ministério grande. O ministério dele tinha uma influência maior do que o tamanho da igreja dele. Né? Então, eu vejo que a mídia social oferece essa oportunidade. Você pode ter uma influência sendo multiplicada pelas redes sociais,
e às vezes tem um rebanho maior nesse nicho do que o presencial. Né? É algo que a igreja vai ter que lidar com isso no futuro. Eu acho que a gente jamais vai substituir o presencial, mas diante de tudo que está acontecendo e de tantas pessoas que hoje estão tendo acesso à palavra e ao evangelho em várias partes do país e do mundo, eu acho que esse trabalho de a gente poder se adaptar à tecnologia, à mídia, que outras igrejas já vinham fazendo de uma maneira já mais corriqueira, vamos dizer assim, eu acho que vai somar. E eu não creio que as pessoas que já estão acostumadas com essa comunhão, com esse abraço, com esse olho no olho, eu não acho que as pessoas vão deixar de ir à igreja, não. Eu acho que, pelo contrário, a gente vai ganhar mais pessoas para poder estar... Poxa, eu quero ir lá conhecer, eu quero ver como é que é de perto. Eu creio que é isso, porque a gente vê muitos cristãos Cristo em casa. Muitos cristãos Cristo em casa. Mas por, às vezes, uma decepção, por alguma coisa que tiveram, algum problema. Mas eu acho que isso não vai afastar as pessoas do culto presencial, não. O senhor não acha que essa transformação que a igreja está tendo, inclusive na área social, porque as igrejas, inclusive, estão tendo que se mobilizar para ajudar muitas pessoas, comunidades, pessoas que estão precisando de remédio, de alimentos, isso está juntando as pessoas. Então, o que acontece? Essa pandemia, inclusive, vai transformar a igreja na questão social de uma maneira definitiva, na minha visão. Então, essas pessoas que hoje estão acompanhando, estão vendo o trabalho das pessoas na igreja, assim que acabar isso tudo, eu acho que vão juntar com a gente. O que você acha disso? Então, vamos por parte, né, Vanderlei? A primeira parte, né, essa questão do presencial, eu concordo com você. Eu acho que nessa geração, eu não sei no futuro, né, porque é o que a gente falou, mas a nossa geração, que é a geração do abraço, do sentar para conversar, do sair do jogo de futebol e sentar com o amigo na lanchonete, tomar um refrigerante para continuar. A gente não tem como deixar de fazer isso. É verdade. Né? Eu estava brincando esses dias, brincando não, né? Constatando uma realidade. Esses dias eu tive que ir a Xerém ali no velório da mãe do pastor Isaac. Aí, né? Faleceu e a gente esteve lá com ele, no velório nessa época da pandemia. Né? A galera ali, de Xerém, né, uma comunidade mais simples, tudo, a gente só sabia que alguma coisa diferente estava acontecendo, porque de 50 pessoas que estavam na rua, 5 tinham máscara. Mas tudo aberto, né, tinha um bar do lado da entrada do cemitério, a galera sentada no bar, batendo papo. Eu acho que estava passando álcool, mas não era em gel e não era na mão. Eu acho que eles estavam usando álcool de outro jeito. Né? Então, isso não vai deixar de acontecer. Né? Na nossa geração, pelo menos não. Pode ser que num futuro, eu não vejo que é um futuro tão próximo, né? A gente já não tem mais como avaliar aquilo que eu falei, né? De repente a gente tinha uma realidade, a gente foi empurrado para ela pela crise, mas é o que você falou, né? Do próprio ministério, dos jovens se organizando para ajudar o mais idoso. Então o que a gente percebe é isso, mesmo a geração que lida com tranquilidade, com o ambiente virtual da gente, ele está entendendo a dificuldade da outra geração e está estabelecendo essa conexão para ajudar. Né? Está estabelecendo essa conexão para ajudar. E eu creio que essas duas realidades dependem muito de quem lidera a igreja, mas elas vão estar presentes. Né? Você tem o tempo difícil, que 2 Timóteo fala, né? Gente que olha só para si, fica egoísta e quer guardar porque pode me faltar. Eu creio que essa pessoa vai ter aí. Né? Eu vi muita gente, e eu não vou citar nomes, eu creio que a gente, como bispo, já tentou apacentar, levar outra realidade. Mas eu vi pastor preocupado em abrir a igreja por causa das finanças da igreja. Se eu não tiver o culto presencial, como que eu vou arrecadar? Então, para mim é impensável isso, querido. Como você está preocupado com dinheiro numa época que a vida está em risco? Verdade. Né? Para mim não tem. Tanto que você me viu falar isso em várias reuniões.
Falei, gente, a gente não tem opção. A gente não tem opção. É uma crise que a gente vai enfrentar, mas eu não posso sugerir que se abra e ponha uma vida em risco. A gente é da cultura que a gente deixa as 99 para ir atrás da ovelha que está em risco, né? Mas a gente vê muita gente preocupada com isso, né? Então a gente sabe que essa é uma realidade. E isso vai trazer um tempo difícil, mas a gente vê essa outra realidade, que Jesus já falava, o maior seja aquele que serve. Então uma igreja que está olhando para além de si mesma, olhando para as necessidades que estão surgindo, para o mais carente, para o mais necessitado, e está se organizando para servir. E isso eu creio que vai ganhar uma dimensão, né? A carência, a necessidade de muitos, que era coisa que acontecia no passado, tanto que a gente tinha antigamente ditado onde come 4, come 5, onde come 5, come 6. Hoje as famílias já não chegam nesse tamanho, porque antigamente a família era grande pra caramba, né? Eu brinco que meu pai tinha 11 irmãos, então para ele uma casa com 4 filhos era muito pouca gente. Né? Eu tenho vindo da casa com 3 irmãs, sempre tinha prima morando em casa, sempre tinha muita gente em casa, eu só tive 2. Né? Então quem tem essa dimensão hoje está sendo levado para uma dimensão maior. Tem uma sociedade, tem uma sociedade em crise, talvez eu não tenha tudo que eu preciso para manter o mesmo padrão da minha família, mas tem gente pior que eu e vão me ajudar. Isso. Então a gente vê que tem essas duas realidades da igreja. A igreja que se organizar para servir vai realmente ganhar um espaço. E os líderes que têm essa visão vão chamar, vão levar a sua comunidade junto com eles para isso. Né? E eu creio que a igreja vai ter um papel decisivo. Porque a gente sabe que hoje o poder público, né, tem um monte de responsabilidade, mas ele não tem estrutura para cumprir tudo aquilo que a lei diz que é responsabilidade dele. Né? Então, se a gente ficar dependendo do poder público para suprir algumas carências que vêm, vai estar muito mais difícil a situação. A igreja tem que ser sensível e tem que saber que nessa hora, independente de quem é a responsabilidade, a necessidade está aí e a gente tem que ir atrás para ajudar. Né? Eu creio que a igreja precisa ser sensível a isso e ter o espiritual, mas ter o social. Faz parte da nossa história como metodista. Né? Wesley era o cara que estava atrás da alma, de buscar a Deus, uma vida de piedade, mas estava organizando coisas muito pontuais na época dele para atender a população. Né? E essa é a realidade que a gente precisa resgatar. Né? O evangelho integral, né? Porque a gente tem visto e lidado com algumas situações de famílias que estão sem comer, várias igrejas, irmãs e outras igrejas de outras denominações, às vezes estão se comunicando, estão pedindo uma ajuda ao outro, está mais perto dali, está mais perto daqui. Você vê que nesse momento não há uma bandeira, porque essa mobilização, ela não faz parte só da nossa essência cristã, mas de uma realidade que a gente vê e não tem como a gente ficar falando assim, poxa, nós somos igreja, vamos só orar. Não tem como a gente fazer isso. E através desse trabalho social, a gente está vendo o evangelho entrar nas casas e as pessoas que não são evangélicas, elas estão recebendo isso de uma maneira muito diferente do que acontecia lá atrás. É como o irmão da nossa igreja, o Júnior, ele fala, a gente não está aqui para ser uma igreja assistencialista, no sentido de, vamos só arrumar uma bolsa de compra para você, não. Vamos tentar arrumar da maneira, vamos tentar ajudar da maneira que seja melhor e permaneça mais tempo na sua vida. Quem sabe, né? Tem pessoas que, por exemplo, um rapaz eu indiquei para um hortifruti que tem aqui. Por que esse hortifruti? Porque com a pandemia eles tiveram que fazer muita entrega. Então eles tiveram que contratar mais pessoas para poder trabalhar temporariamente fazendo essas entregas. Então é algo que vai ajudar a pessoa durante um tempo. Então esse trabalho social, eu acho que vai ajudar a igreja a viver uma nova realidade. De não só a preocupação da palavra em si, não só aquela coisa de vamos arrecadar o quilo, mas sim de tentar montar uma estrutura a fim de que transforme a comunidade de uma maneira definitiva. O que o senhor acha? Não, eu acho que é jóia. Eu acho assim, a multiforme graça de Deus, como Paulo fala. Né? Tem gente que recebeu uma graça e tem uma visão e uma habilidade social e organismo
E no passado, algumas coisas que hoje fazem parte da sociedade têm a ver com essa visão que crentes tiveram no passado. Questão de universidades, né? Muita gente, a socialização do conhecimento, que antes era coisa de uma classe, né? E de repente lá no passado a escola dominical, que não tinha a ver com o ensino religioso, tinha a ver com o ensino secular, era no domingo, porque os caras tinham que trabalhar o resto da semana, batalhar, né? Depois a boa parte das universidades de qualidade hoje nos Estados Unidos tem a ver com movimentos de igrejas que organizaram, o Yale, Harvard, tudo isso era de igrejas evangélicas, né? A própria questão de hospitais para tratar os enfermos surgiu eu não lembro agora se foi na época da peste negra ou da gripe espanhola, que as pessoas eram relegadas, deixadas na rua por medo da contaminação, né? E os cristãos, vendo isso, organizaram lugares de tratamento desse povo, para acolher e tratar esse povo, o povo que estava sendo posto para fora pelas famílias. Então eu falo assim, era uma visão social elaborada? Não, não era. A necessidade se apresentou e o povo, com compaixão, o povo cristão, né, com a compaixão, se organizou para suprir a necessidade que apareceu, né? Então a gente viu isso na questão de hospitais e tantas outras situações. Né? O Wesley organizando as sociedades para suprir necessidades pontuais. Então eu creio que a necessidade do momento vai forçar a igreja a isso. Até aquelas igrejas que não tinham o hábito. Exatamente. Agora eu falo assim, tem uns malucos de Jesus que eles parecem que já vivem no céu com o pé na terra, né? A cabeça deles, eles veem anjos, vem uma hora demônio num canto, outra hora o anjo está lá. E antes eu resistia a esse tipo de coisa, para mim era coisa maluca, né? E eu tenho que reconhecer que eu tenho alguns amigos assim, que são de outras igrejas, gente séria, gente de caráter, e eles veem essa realidade. Amém, que Deus dê graça para eles, né? Agora eu falo assim, são as multiformes graças de Deus. O que eu acho que é ruim, e aí a gente como igreja de metodistas já superou isso, né? São as facções, aquela ideia de você é progressista, você é conservador, você é carismático. Então eu acho que essa imaturidade a gente superou, é o que você falou, é o evangelho integral, né? Às vezes representado em várias correntes, mas todo mundo é crente, todo mundo tem o desejo de fazer o melhor, todo mundo tem a assistir. Então aquilo que Deus te deu, põe a serviço do Evangelho, Amém. Põe a serviço do necessitado, põe a serviço da Igreja de Cristo. Paulo, que orava por enfermos e curava, ele também levanta uma coleta para os pobres da Judéia, né? Ele mobiliza todas as igrejas para arrecadar dinheiro, para ir ajudar a necessidade dos caras lá. Então é assim que a igreja funciona, né? A gente vai ter uma necessidade, cada um faz o seu melhor. Quem tem visão social ajuda o resto da igreja a ter. Quem não tem visão social tem visão de intercessão, intercede aí para multiplicar alimento, multiplicar cesta básica. É verdade. E vamos aí, e vamos fazendo aí, né? É verdade. A gente está vendo hoje essas reuniões de oração, como você falou. A gente está tendo reuniões de oração na nossa igreja através do Zoom, reuniões das células, reuniões com a liderança, tudo através dessa tecnologia que está nos ajudando nesse momento. E uma coisa interessante que eu acho que pode também mudar o ensino na igreja, uma forma complementar até, de um aprofundamento maior, ou então para aquelas pessoas que de repente não podem estar na igreja, numa escola dominical, num domingo, por conta do trabalho. Essas mudanças elas podem trazer um benefício para muita gente dentro da igreja, não é? Com certeza, com certeza. Eu acho que o que era realidade no sistema de ensino já também, a questão da educação à distância, né? A gente sabe isso, as grandes empresas hoje têm a maioria dos alunos em EAD, né? As grandes empresas do setor, uma universidade que tem muito aluno presencial, né? A USP em São Paulo e tudo, tem alguns milhares de alunos, né? Você tem grupos aí que tem 100 mil alunos em EAD, Isso. Distribuídos nos vários campos pelo Brasil. Então é uma realidade que o sistema de ensino, a igreja ainda explorava isso pouco, né? Quando explorava isso, agora
a gente está tendo aí a escola dominical online, você está tendo a classe de novos membros online. É verdade. Você, de um jeito ou de outro, você teve que ir para esse nicho também. Eu creio que isso oferece boas possibilidades. Talvez no início, né, a gente vai se bater um pouco, vai ter muita coisa, a gente vai ter que aprender, né? Mas eu creio que no passo a passo para o futuro, essa vai ser uma realidade que vai abençoar a oportunidade de capacitar melhor os membros da igreja e com coisa de qualidade. Eu acho que vai ser muito jóia, muito jóia. Eu acho que é outra realidade que a gente vai viver, né? Amém, bispo. A gente está quase terminando o tempo aqui. Eu queria muito te agradecer pelo convite. Eu fiquei muito honrado com a sua presença, com essas informações. E eu queria que você desse uma mensagem aí para o povo de Deus que está nos ouvindo agora e pudesse estar orando por nós. Amém. Queridos, eu sei que no início a gente foi pego de surpresa, ficou todo mundo sem entender o momento, e naquela expectativa se é bom ou ruim, mas hoje eu quero dizer que eu tenho no meu coração uma expectativa muito positiva. Eu acho que a gente tem lições para aprender e a gente vai ter que, às vezes depois de anos fora dos moldes de escola, aprender na escola da vida de novo. Né? Aquilo que a gente aprendeu sobre a vida vai precisar aprender um pouco mais, a sociedade está mudando a vida, mas eu olho para isso com muita e boa expectativa, né? Eu olho um tempo positivo de vários desafios, várias novidades, recomeço em algumas áreas. Hoje eu estava conversando com o pastor Evaldo na live sobre isso, sobre recomeço, atitudes que a gente deve ter no recomeço, e uma das coisas que a gente deve aprender é segurar o nosso coração, né? Esse susto, esse medo, a tentativa de resistir emocionalmente, não quer dizer se isolar, negar isso, mas escolher onde, com quem chorar e vamos tocar a vida, né? Que nem eu tenho brincado, o choro pode durar uma noite, mas amanhã a gente tem que trabalhar. Então chora à noite e no dia seguinte se vira e toca a vida. É verdade. Então a gente já tem falado isso, eu olho com boas expectativas. Eu acho que quem aprender a lição vai viver os melhores dias, num mundo diferente, mas um mundo melhor. Mas eu falo que as tempestades são a celebração do que está vivo, né? Elas lançam por terra aquilo que foi mal construído, aquilo que está morto, mas depois a gente pode recomeçar sobre bases mais sólidas. Amém. Então eu vejo com muita expectativa isso, a gente está tendo uma oportunidade rica, vai ser um tempo abençoado, e se prepare em Deus para isso, para viver os melhores dias como igreja, os melhores dias como cristão, né? Dias desafiadores de muito trabalho para a reconstrução, mas dias abençoados. A gente crê nisso, está orando por isso e temos Deus ao nosso lado. Tem gente que fala comigo, bispo, mas o senhor sempre tem uma visão positiva. Eu falei, mas olha o Pai que eu tenho, Deus, né? E ele já revelou o fim da história, que vai ser bom, né? Apocalipse fala que vai chegar um tempo que a gente não vai ter mais dor, mais fome, sofrimento nenhum. Então, como que eu posso ter uma visão negativa, né? Pode ser que o dia hoje está ruim, mas o fim é bom. É verdade. Né? É só vitória. Exatamente. A gente sempre tem essa expectativa que os melhores dias estão avante, né? A gente só pede que Deus renove a nossa força, o nosso ânimo para enfrentar o mal de cada dia, para poder chegar lá. Com graça, a gente crê que isso vai acontecer. Então, você, querido, que está participando conosco aí, né? E às vezes o seu momento não é legal, vai passar e à frente a gente tem um tempo bom, um tempo de grandes coisas reservado para nós, pelo Senhor. Como vai ser, a gente vai estar junto lá e vai se divertir, né? Eu falo que quando era moleque, às vezes que a gente planejava podia dar errado, e a gente se ralava, se cortava, ficava com cicatriz, chorava, tinha que dar ponto, mas no dia seguinte já estava na rua para voltar de novo. Fazer tudo de novo. Então fica tranquilo, algumas coisas a gente talvez tenha que tomar os pontos, mas amanhã a gente está aí e vai ser bom. Amém. Vai ser muito legal. Deus vai estar conosco, vai nos abençoar. Amém, bispo. Amém. Queria que você terminasse Amém. Fazendo uma oração pelas pessoas que estão nos ouvindo, né? Pelos pastores, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então.
Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo que nós não esperávamos, mas que podemos enfrentar com confiança, porque o Senhor está conosco. Nós pedimos que aquelas que participam conosco desse momento, possam ter a tua paz e a tua presença viva os guardando, dando segurança, dando tranquilidade a eles de que o tempo pode ser desafiador, mas eles vão vencer porque tu estás com eles. O Senhor sabe qual a necessidade, o Senhor sabe qual a luta de cada um, cada uma. Supre pontualmente a necessidade dos teus filhos e filhas. Glória a Deus. Assim como o Senhor enviou Elias à casa da viúva, envia alguém para ajudar os teus filhos e filhas nas necessidades que eles sozinhos não estão conseguindo vencer, que elas sozinhas não estão conseguindo vencer. Tu és o Deus que é Pai de amor, galardoador daqueles que o buscam. Mobiliza a tua igreja, mobiliza o teu corpo para suprir pontualmente essas necessidades. E nós queremos abençoar aqui, pedimos que o Senhor abençoe aquelas que não ouvem, os pastores e pastoras que têm o desafio de estarem à frente do rebanho, apacentando o rebanho, cuidando da necessidade, que o Senhor renove as forças deles, delas, o Senhor dê sabedoria, dê visão, dê direção, naquelas situações onde a gente não vê saída, que o Senhor mostre, o Senhor tenha saída. Nós acreditamos que o Senhor nunca é pego de surpresa. É verdade. Então que o Senhor não toque os nossos olhos para nós percebermos às vezes aquilo que nós não conseguimos perceber. Nesse tempo onde a crise vem se anunciando, de necessidades crescentes, o Senhor nos dê a percepção do Senhor para podermos suprir e atender essa multidão confusa e aflita que precisa de apacentamento. Nós abençoamos os teus filhos e filhas nessa noite em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Amém. Bispo, eu só tenho a te agradecer. Eu quero também agradecer a vocês que estão sempre com a gente nas lives. Agradecer pelo carinho, pelos irmãos que mandam sempre mensagens. O Bispo está com a gente falando de algo muito importante. Eu queria pedir para você compartilhar esse vídeo. Queria pedir para você passar esse vídeo para os seus grupos, para que as pessoas possam ouvir essa palavra de ânimo, sabendo que essas mudanças vão ser muito benéficas para várias áreas, para várias coisas, inclusive para a nossa igreja, a Igreja do Senhor. Então, vou pedir para você compartilhar esse vídeo. No domingo nós vamos estar juntos, hein? Domingo nós vamos ter o nosso culto às 19 horas na Igreja Metodista de Itaipu. Quero mandar um beijo para todo mundo de Itaipu. Um beijão para a família do Bispo também. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal. A paz, Bispo. Deus abençoe. Pastor. Amém. Paz. Deus abençoe você também. Amém.